Preparei comida para o meu marido antes de enterrar meu pai. Ele só perguntou quanto tempo eu ia ficar fora. Quando minha sogra falou em divórcio, eu agradeci. Minha sogra me mandou um PDF de 5 páginas enquanto eu estava no velório do meu pai, me criticando por não ter deixado comida nutritiva para o bebê dela. Digo pro filhinho adulto dela. Mas foi só ela mencionar divórcio que eu concordei sem nem pensar 2 vezes. Só de imaginar que minha sogra não faria mais parte da minha vida, senti um alívio imenso. Não ter que lidar com ela, falar com ela, nada disso. Ufa! Meu pai já vinha lidando com vários problemas de saúde há um tempo. Ele estava fazendo tratamento e, mesmo sabendo que a saúde dele era frágil, nunca passou pela nossa cabeça que tudo terminaria tão de repente. Ele e minha mãe estiveram juntos por muitos anos, construindo uma vida e uma família linda. Agora ela ficou sozinha, assim como eu fiquei sem meu pai. No dia em que recebemos a notícia da morte dele, meu irmão e eu largamos tudo para ir correndo para casa. Como ele mora mais perto, chegou primeiro. Ele vive a umas horinhas dali com a esposa e os filhos, então fez as malas rápido e foi direto ficar com a nossa mãe. Eu, por outro lado, moro bem mais longe, então precisei reservar voo, organizar tudo, e só então consegui ir. Avisei meu marido sobre o que tinha acontecido, esperando algum apoio. Mas a primeira coisa que ele perguntou foi: "E vai ficar fora quanto tempo?" Nem se deu ao trabalho de perguntar como eu estava me sentindo ou de oferecer algum consolo. Nada de um "Estás bem?" ou "Queres que eu vá contigo para ajudar no velório?" Apoiar tua mãe? A reação dele deixou claro que ele não estava nem aí. Se preocupou mais com a rotina dele do que com o fato de que meu pai tinha acabado de morrer. Na manhã antes de viajar, acordei bem cedo, ainda de madrugada. Queria deixar tudo pronto para o meu marido antes de sair. Ele é super exigente com a comida. Chega a ser exagero. Se eu não cozinho, ele não se vira. Prefere pedir comida pronta, o que, além de pouco saudável, é caro e fora do nosso orçamento diário. Então, mesmo mergulhada na tristeza, passei a manhã toda cozinhando para ele. Preparei as refeições da semana inteira, etiquetei cada pote, organizei tudo direitinho na geladeira. Só depois disso comecei a me arrumar para viajar. Antes de sair, tentei acordar meu marido para ver se ao menos ele podia me levar ao aeroporto. Achei que seria um gesto de apoio, nem que fosse só isso. Mas ele ficou bravo por ter sido acordado tão cedo e se recusou na hora. Doeu, mas não tinha forças para discutir. Chamei um Uber e saí em silêncio. O voo pareceu interminável. Acho que pela ansiedade de chegar logo. Eu não conseguia parar de pensar em como minha mãe devia estar se sentindo. Quando finalmente cheguei e a vi, desabei. Sabia o que ela já estava passando. Meu irmão e eu assumimos toda a responsabilidade. Organizamos o velório, rachamos os custos e cuidamos da papelada do seguro e dos documentos legais do meu pai. Ele sempre foi super organizado, então não demorou muito. Já tinha deixado minha mãe como herdeira da casa, então pelo menos isso foi um alívio. Saber que ela não corria o risco de perder o lar em meio a tanta dor. Fazer tudo isso enquanto você se despede do seu pai é pesado demais, mas me senti útil no meio de tanto sofrimento. Como você pode imaginar, essa última semana foi uma avalanche de emoções, física, mental e emocionalmente. Pra gente não foi só mais um funeral. Com tudo que rolou, eu, meu irmão e minha mãe passamos bastante tempo juntos. Coisa que fazia tempo que não acontecia. Com tudo isso, eu simplesmente não tinha cabeça ou energia para manter contato com meu marido. Principalmente depois do jeito que ele me tratou antes de eu viajar. Preferi focar na minha família e em lidar com a perda. Mas o que mais machuca é que ele também não fez o menor esforço para me procurar. Eu não sei te dizer exatamente em que momento eu deixei de ser uma esposa e virei uma funcionária doméstica com crachá invisível. Talvez tenha sido naquela manhã, quando cozinhei chorando, em silêncio, antes de enterrar meu pai. Ou talvez tenha sido muito antes disso, quando comecei a ignorar os sinais, como quem desvia os olhos de uma rachadura na parede, com medo de encarar o quanto ela já é estrutural. Quando voltei do velório, tudo estava exatamente como deixei. Ou melhor, estava pior. A casa cheirava a comida estragada, provavelmente porque ele esqueceu de esquentar os potes na geladeira e pediu tudo por aplicativo. As sacolas de delivery ainda estavam na pia. Louça suja, toalha molhada no chão do banheiro e o controle remoto do jeito que ele gosta, apontado para a TV,
como se o mundo não tivesse parado por mim naquela semana. E aí, deu tudo certo lá? Ele perguntou, deitado no sofá, sem nem levantar os olhos do celular. Aquela pergunta me deu uma náusea que eu mal consegui disfarçar. Deu tudo certo? Você acha que perder o pai é tipo fechar um pedido no Mercado Livre, Rafael? Minha voz saiu baixa, mas cortante. Ele me olhou, fez aquela cara de quem não entendeu o drama e murmurou. Ué, só perguntei. Tá sensível. Hein? Eu queria gritar, mas não gritei, porque naquele instante eu entendi que ele não era só insensível. Ele era ausente, frio e egoísta. E talvez o pior de tudo. Eu já sabia disso, só não queria aceitar. Na mesma noite, recebi outra daquelas mensagens da minha sogra. Você tem se alimentado direito. Rafael, vi uma postagem da fulana sobre comida orgânica. Vou te mandar. E lá vinha o PDF. 5 páginas. Receitas, orientações, dicas nutricionais e, claro, críticas veladas sobre como eu não estava sendo uma esposa à altura. Eu podia ter ignorado, mas algo dentro de mim estava diferente. Era como se o luto tivesse arrancado um véu dos meus olhos. Pela primeira vez eu não chorei. Eu ri. Ri de nervoso, ri de alívio, e depois abri meu Instagram. Escrevi um texto simples, direto, mas carregado. Na manhã em que enterrei meu pai, eu cozinhei. Cozinhei porque achei que, mesmo em dor, eu devia deixar tudo pronto para o homem que dizia me amar. E mesmo assim, recebi críticas por não ter feito mais. Que estranho é esse amor que mede afeto por marmita etiquetada. Às vezes, perder alguém te faz encontrar a si mesma. Postei, fechei o celular e fui dormir. No dia seguinte, acordei com quase 7.000 notificações. O post viralizou. Gente do Brasil inteiro comentando. Compartilhando, me chamando no inbox. Parece minha história. Você não está sozinha. Obrigada por escrever o que eu nunca consegui dizer. E aí começaram a chegar os prints. Gente que reconheceu a voz da sogra nas entrelinhas. Gente que conhecia meu marido. E aí sim, começou o inferno para ele. Ele chegou em casa bufando. Qual é a tua? Quer aparecer na internet agora? Quer virar influencer de luto? Não, Rafael. Eu quero é me libertar. Ele ficou vermelho. A raiva dele escorria pelos olhos, mas ele não tinha mais o controle. Pela primeira vez, eu não recuei. Ele ameaçou sair de casa. Eu abri a porta. Ele não foi. A gente passou dias assim, dormindo em quartos separados, conversas curtas, silêncios longos. E eu? Eu comecei a renascer. Comecei a lembrar quem eu era antes de viver girando em torno das exigências alheias. Fui visitar minha mãe, levei umas roupas para passar uns dias lá. Foi quando, mexendo nas coisas do meu pai, encontrei uma caixa. Dentro, cartas. Muitas. Todas endereçadas a uma mulher chamada Lúcia. Minha irmã, ele escreveu. Se um dia minhas filhas encontrarem isso, que saibam, você nunca foi esquecida. Só silenciada. Mostrei para minha mãe. Ela ficou em choque. Disse que meu avô tinha expulsado Lúcia de casa nos anos 80. Porque ela se apaixonou por um homem inaceitável. Um trabalhador negro, mais velho, simples. Isso foi motivo suficiente para apagar ela da história da nossa família. Meu pai tentou reatar o contato anos depois, mas nunca conseguiu encontrá-la de novo. Ali, algo acendeu em mim. Uma mulher apagada por amor. Uma família que silencia vozes. E um pai que, mesmo em silêncio, nunca esqueceu. Foi minha mãe quem me deu o endereço de uma antiga amiga que talvez soubesse de Lúcia. Peguei um ônibus para a cidade vizinha no dia seguinte. Quando cheguei lá, fui recebida por uma mulher de cabelos grisalhos e um sorriso triste. Você é filha do Hélio? Ela perguntou emocionada. Sou. Você conheceu minha tia, Lúcia? Ela fez que sim com a cabeça. Conheci. E sei onde ela tá. E então ela me entregou um pedaço de papel com um endereço anotado à mão. Antes de me despedir, ela disse: Mas, querida, você precisa estar preparada. Tem coisas que talvez você não queira descobrir. Parei na porta. Senti um frio estranho na espinha. Mas engoli seco e segui. Cheguei no endereço no começo da tarde. Era uma casa simples, com jardim bem cuidado. Toquei a campainha com a mão tremendo. Uma mulher de olhos profundos me atendeu. Não precisou de palavras. Você é filha do Hélio, né? Ela disse, como quem reconhece um espelho antigo. Sou. Você é a Lúcia?
Ela assentiu devagar e nos abraçamos sem saber por quê, como se a ausência tivesse deixado saudade mesmo sem presença. E então, ela me levou para dentro da casa. E eu juro, nunca imaginei o que encontraria lá dentro. A casa da tia Lúcia tinha cheiro de lavanda e silêncio. Era como se o tempo ali passasse diferente, mais devagar. Ela me conduziu até a sala com um olhar sereno, mas que escondia um passado pesado. Sentei no sofá florido, meio desgastado, e ela serviu café fresco sem perguntar se eu queria, como se já soubesse que eu precisava. Seu pai, ele tentou me encontrar. Chegou a mandar uma carta, mas veio devolvida. Eu já tinha me mudado para cá. Depois disso, nunca mais ouvi falar dele. A voz dela tremia de leve, mas tinha firmeza. Ele nunca esqueceu de você. Guardou todas as cartas. Me deixou um bilhete dizendo para eu conhecer a irmã dele se um dia eu tivesse coragem. Ela respirou fundo, como quem segura o choro há décadas. Ele era o único da família que tentou me entender. O único que me amava de verdade. Aquele silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconfortável. Era denso, respeitoso, carregado de tudo que nunca foi dito. Você quer saber da minha história? Ela perguntou, me olhando nos olhos. Quero, mas só se você quiser contar. Ela levantou, foi até um armário antigo e tirou uma caixa. Dentro, fotos antigas, documentos e um caderno de capa azul. Eu escrevia tudo aqui, desde o dia em que fui expulsa de casa. Ficamos ali por horas, eu ouvindo, ela contando. Foi brutal. Aos 20 anos, Lúcia se apaixonou por Roberto, um pedreiro que trabalhava na construção da escola onde ela dava aula. Meu avô, racista e autoritário, deu um ultimato. Ou ela largava o moleque de obra, ou estava fora da família. Ela escolheu o amor. Ficou grávida. Perdeu o bebê no 3º mês por causa de uma agressão do próprio pai, que tentou impedi-la de sair de casa naquela noite. Fugiu com o rosto roxo e a alma em cacos. Foi acolhida por uma professora mais velha, que a ajudou a recomeçar. Roberto morreu jovem, num acidente de trabalho. Lúcia nunca se casou de novo, mas virou diretora da escola municipal da cidadezinha onde mora até hoje. Mudou vidas, educou gerações, mas sempre viveu com a ferida da rejeição. Meu pai, ele nunca falou de você. Era como se você tivesse virado um fantasma proibido. Porque foi isso que ele me tornou. Um fantasma que gritava por dentro. Eu chorei. Não consegui conter. E ela também não. Era como se aquelas lágrimas fossem ancestrais. Mulheres da mesma linhagem se reconhecendo em meio às ruínas. Mas você tá aqui agora. E isso já é mais do que eu sonhei. Ela me abraçou de novo. Mais forte dessa vez. Fiquei ali 3 dias. Ajudando com o jardim, cozinhando juntas, trocando histórias. Ela me mostrou cartas de crianças que foram alunas dela. Prêmios da comunidade. Recortes de jornal da época em que quase fechou a escola. E ela fez um abaixo-assinado que virou um movimento de bairro. Era uma mulher admirada, resistente, uma versão futura de mim, talvez. No 3º dia, antes de eu ir embora, ela me entregou um envelope. Tem algo que talvez te ajude. Mas cuidado! Algumas verdades não servem para consolar. Abri ali mesmo, sentada no mesmo sofá florido. Dentro, uma escritura. Terras no interior de Minas Gerais. Seu avô deixou isso para mim antes de morrer. Mas a família falsificou um documento para tirar meu nome da partilha. Só não sabiam que eu tinha o original. Olhei para ela, sem entender. Mas por que me dar isso agora? Porque eu quero justiça, não só por mim, por todas nós. Foi ali que uma ideia começou a tomar forma. Justa, legal, mas acima de tudo, moral. Eu não queria só vingança. Eu queria dar fim ao ciclo de silenciamento. Começar do zero, mas com as vozes certas ao meu lado. Voltei para casa com a cabeça fervendo. E foi ao chegar que a realidade me bateu com força. O Rafael estava sentado no sofá, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Tinha uma pasta na mão. Quando me viu, não falou nada. Só estendeu o braço e entregou a pasta. São os papéis do divórcio, ele disse. Frio. Já decidiu por mim? Perguntei, segurando o riso de alívio. Você me expôs, me ridicularizou. Agora quer brincar de herdeira de fazenda com essa tia lunática? Vai fundo, só assina isso logo. Ri.
Um riso amargo, porém liberto. Você ainda não entendeu nada, né? Você não foi ridicularizado. Só foi revelado. Assinei ali mesmo, sem pensar duas vezes. E antes que ele pudesse reagir, o celular dele apitou. Era uma notificação. A tal postagem minha do Instagram tinha sido republicada por uma grande página feminista. Tava em alta de novo. Ele empalideceu. Isso vai acabar com minha reputação. Você devia ter pensado nisso antes de enterrar minha dignidade. Me tranquei no quarto. Senti o corpo tremer. Não de medo, mas de encerramento. Aquela mulher que chorava sozinha na cozinha, fazendo marmita para homem ingrato, tinha ficado no passado. No dia seguinte, fui visitar minha mãe. Levei os documentos da tia Lúcia. Contei tudo. E pela primeira vez em muitos anos, vi minha mãe sorrir com esperança. Você tá certa, filha. Já passou da hora de fazer o que é justo. Antes de sair, recebi uma ligação. Era a amiga da cidade vizinha, aquela que ajudava mulheres em situação de abuso. Tenho uma proposta para te fazer. E talvez uma pessoa que você precisa conhecer. Mas prepare-se, ela tem um segredo. Sobre o seu pai. Fiquei parada, com o coração acelerado. Um segredo? Você pode vir aqui amanhã? Claro, estarei aí cedo. E naquele momento eu soube. Minha história estava só começando. No dia seguinte, acordei cedo, mas parecia que a noite ainda morava dentro de mim. Tinha uma angústia no peito que eu não sabia explicar. Algo entre ansiedade e pressentimento. Tomei um café rápido, peguei o carro e fui até a cidade vizinha. A mesma que me trouxe o reencontro com a história da minha família, agora prometia me revelar algo sobre meu pai. Cheguei na ONG por volta das 9 da manhã. Era uma casinha simples, pintada de amarelo claro, com um mural na entrada cheio de fotos de mulheres sorrindo, segurando certificados, livros e até cartazes de protesto. No portão estava ela, a Adriana. A gente se conheceu na adolescência, mas perdemos o contato depois que cada uma seguiu sua vida. Ela me reconheceu de longe, abriu um sorriso largo e veio correndo me abraçar. Você tá diferente, mas o olhar continua igual. Só que agora, tem mais fogo. Sorri de volta, ainda tentando disfarçar a inquietação. Entramos. O lugar era simples, mas vivo. Mulheres de todas as idades conversando, trocando ideias, algumas costurando, outras em aulas de reforço. Era um refúgio. E, ao mesmo tempo, um grito. Adriana me levou até uma salinha no fundo. Lá dentro, estava sentada uma senhora de cabelos brancos presos num coque. Tinha algo nela que me fez congelar. Essa é a Dona Irene, Adriana disse. Ela conheceu seu pai, muito antes de você nascer. Dona Irene sorriu, mas era um sorriso cheio de dor. Seu pai era um homem bom, mas como todos os homens da época, tinha segredos. E um desses segredos tem um nome, Bianca. Senti o estômago revirar. Quem é Bianca? É sua irmã. Ele teve um relacionamento comigo nos anos 80, antes de se casar com sua mãe. Mas meu pai não aceitou. Me mandou embora para o interior quando eu engravidei. O Hélio, ele tentou me procurar, mas naquela época era tudo mais difícil. Eu não quis atrapalhar a vida dele. Você tem certeza disso? Ela tirou da bolsa uma foto antiga. Era o meu pai, mais jovem, abraçado a uma mulher sorridente. Ela. E no verso da foto, com a letra dele, escrito: Minha eterna Irene. Se um dia nossa filha quiser saber de mim, diga a ela que meu amor nunca morreu. Eu tremi. Peguei a foto como se pegasse um pedaço perdido da minha alma. Onde ela tá? A Bianca. Ela é assistente social. Trabalha numa ONG em São Paulo. Eu posso passar o contato dela. Mas prepare-se. Ela não sabe nada sobre o pai. Saí dali com a cabeça girando. Uma irmã. Outra mulher apagada pelo tempo. Outro pedaço da minha história escondido de mim. No caminho de volta, comecei a ver tudo com mais clareza. Não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres da nossa linhagem, silenciadas, desviadas do próprio destino. Quando cheguei em casa, encontrei Rafael tirando suas coisas. Não me disse uma palavra. E eu só observei em silêncio. Mas antes dele sair, deixou um bilhete na mesa da sala. Um dia você vai perceber que perdeu um bom homem. Eu fiz tudo o que podia. Larguei o bilhete no lixo, porque ali estava a essência do nosso casamento. Ele sempre achando que fazia tudo o que podia, enquanto eu fazia tudo que ninguém via. Naquela noite,
Entrei no grupo das mulheres da ONG. Participei da reunião virtual. Compartilhei um pouco da minha história. Algumas choraram. Outras aplaudiram. Mas uma, em especial, ficou em silêncio. Chamava-se Bianca. Fiquei com o coração na mão. Era ela? Mandei uma mensagem privada. Você se chama Bianca. Mas sua mãe se chama Irene? Demorou. Uns 20 minutos, até que ela respondeu. Sim. Por quê? Eu sou filha do Hélio. Ele foi seu pai também. O chat ficou em silêncio por mais um tempo. Eu quase desisti. E então veio a resposta. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Foi o que minha mãe me disse. Mas eu sempre soube que não era verdade. Me liga. A ligação durou 3 horas. Choramos, rimos. Nos reconhecemos no tom de voz, nas manias parecidas, no jeito de cuidar dos outros antes de si mesma. Era ela, minha irmã. Você sabia que a gente tem uma tia também esquecida? Eu disse no fim da conversa. Ela riu. Então somos um exército de fantasmas que estão voltando à vida. Nos prometemos um encontro em breve, com Dona Irene, minha mãe, Lúcia, todas. No dia seguinte, publiquei outro texto no Instagram. Falei de segredos de família, do peso do silêncio e do poder da reconexão. O post explodiu de novo. A essa altura, eu já era reconhecida por algumas mulheres nas ruas, que vinham me agradecer pelas palavras. Eu não buscava fama, mas sentia que estava fazendo algo certo. Foi então que recebi uma mensagem inesperada. Um número desconhecido, sem nome. Se você continuar mexendo com o passado, vai acabar descobrindo mais do que quer. Tem coisas do seu pai que é melhor você nunca saber. Fiquei gelada. Mostrei para Adriana, que já estava ajudando com os documentos da herança da Lúcia. Ela olhou séria. A gente vai descobrir quem é. E você vai continuar. Porque agora, essa história é muito maior do que você. As mensagens anônimas continuaram nos dias seguintes. Sempre secas, sempre ameaçadoras. Você não conhece a metade da história. Se continuar, vai acabar destruindo mais do que salvando. Ele não era o herói que você imagina. No começo, achei que fosse só alguém tentando me intimidar por causa das postagens. Mas não. Essas mensagens vinham de alguém que sabia detalhes demais. Alguém que conhecia minha família de perto. Alguém que, no fundo, queria me calar. Adriana sugeriu ir até a delegacia, mas eu recusei. Ainda. Deixei-o cavar mais um pouco. A verdade está perto. Eu sinto. Foi então que decidi visitar a Lúcia de novo. Só ela poderia me ajudar a decifrar os mistérios que ainda pairavam no nome do meu pai. Cheguei à casa dela num fim de tarde chuvoso. O céu estava carregado, e eu também. Lúcia, você sabe de algo que eu ainda não sei? Ela me olhou longo, como quem já tinha ensaiado aquela conversa 1000 vezes, mas nunca teve coragem de dizer. Hélio, seu pai, ele era um bom homem, mas foi criado num sistema de mentiras. Ele herdou o silêncio, mas tentou lutar contra. Só que teve uma coisa que ele fez, e que me doeu profundamente. Ela respirou fundo, segurou minha mão e continuou. Quando eu fui expulsa, ele prometeu que ia me ajudar, e tentou. Mas anos depois, quando o pai estava morrendo, ele aceitou assinar um documento que retirava meu nome da herança, por medo de perder o pouco que tinha, por medo de enfrentar a mãe. Ele me ligou chorando naquele dia. Pediu perdão. Disse que faria tudo certo no futuro. E fez. Me deixou tudo com validade legal. Mas a traição ficou. Eu engoli seco. Era como olhar para uma parte do meu pai que eu não queria ver. Mas precisava. Você ainda guardou mágoa? Sim, por um tempo. Depois entendi que todos nós somos pedaços do que nos ensinaram. Ele errou, mas não mentiu quando disse que me amava. Ficamos ali por horas em silêncio, e antes de sair, ela me entregou uma pasta. Eu ia te dar mais pra frente, mas acho que agora é a hora. Aqui estão os documentos originais, escritura, cartas, provas de que a falsificação foi real. Você pode recuperar o que é meu por direito, e se quiser, transformar isso em algo maior. Peguei a pasta com as mãos tremendo. Era mais do que propriedade. Era reparação. No caminho de volta, liguei para Bianca. Contei tudo. Ela chorou. Disse que mal podia esperar para reencontrar a mãe, Dona Irene, e conhecer a Lúcia. Nós temos que nos juntar.
Ficar unidas. Tem alguma coisa errada nessa história toda, e a gente precisa descobrir. 2 semanas depois, organizamos um encontro. Eu, minha mãe, minha irmã Bianca, Dona Irene e Lúcia. Um almoço simples, mas simbólico. Um recomeço. Bianca era a cara do meu pai. O sorriso, o jeito de segurar o copo, até o olhar de lado quando discordava de algo. Irene e minha mãe se cumprimentaram com respeito, como 2 mulheres que, por caminhos diferentes, amaram o mesmo homem. E Lúcia? Chorou. Chorou por ter perdido tantos anos longe da família. Mas ali, naquele momento, ela não era mais um fantasma. Era carne, osso e história viva. Durante o almoço, Bianca revelou uma informação que nos deixou em silêncio. Vocês lembram da ONG em São Paulo que eu trabalho? Pois é, a gente já recebeu mulheres ameaçadas por um homem chamado Sérgio. Ele se dizia empresário, tinha envolvimento com negócios escusos e era amigo íntimo do Hélio. Meu coração disparou. Hélio, meu pai. Você acha que meu pai estava envolvido com isso? Não sei, mas sei que algumas mulheres que denunciaram o Sérgio desapareceram. Literalmente. Ninguém fala, ninguém investiga. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O nome Sérgio soava como o eco de algo que estava enterrado, mas pulsando. Talvez seja ele quem está mandando as mensagens, eu disse, já ligando os pontos. Talvez... Meu pai tentou sair de alguma coisa, e isso custou caro. Lúcia parecia paralisada. Espera, Sérgio? Esse nome me é familiar. Muito. Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma fotografia antiga. 3 homens em frente a um galpão. Meu pai, mais jovem, sorrindo. E ao lado, um homem de terno bege, cabelo penteado para trás, com um olhar gelado. É ele, é o Sérgio, Bianca disse com firmeza. Lúcia então falou baixo, quase num sussurro. Eles tinham uma empresa de materiais de construção, mas o Hélio saiu da sociedade de repente. Nunca explicou o motivo, só disse que precisava proteger a família. Proteger a família. As peças começaram a se encaixar. E se meu pai tivesse descoberto que o Sérgio estava envolvido em algo ilegal? E se tivesse provas? E se essas provas ainda existirem? Bianca me olhou com um brilho perigoso nos olhos. Vamos descobrir. Naquela noite, de volta em casa, liguei o computador. Fui até a caixa de e-mails antiga do meu pai. Uma que ele mal usava, mas ainda estava salva num HD que trouxe da casa da minha mãe. Comecei a vasculhar. E lá estava. Uma pasta com o nome S. Rocha, Arquivos 1999. Dentro, contratos, nomes, datas, e-mails trocados entre Sérgio e políticos locais. Movimentações estranhas de dinheiro. Tudo muito bem organizado. Ele sabia. Meu pai sabia de tudo. E escondeu de todo mundo. Enquanto lia, o celular apitou novamente. Mensagem anônima. Agora você passou do limite. Você e sua irmã estão mexendo onde não deviam. Se não parar, alguém vai sair machucado. Fechei o computador. Respirei fundo. Liguei para Bianca. É pior do que a gente imaginava, mas a gente vai até o fim. Nos dias seguintes, o medo começou a tomar forma. Não era mais só uma sensação abstrata. Era concreto. Era real. A gente estava sendo seguidas. Não era paranoia. No 3º dia, depois de abrir a pasta com os arquivos do meu pai, percebi um carro prata estacionado do outro lado da rua, sempre desligado, com vidros escuros. No 1º dia, achei que fosse só coincidência. No 2º, ainda me enganei. No 3º, bati uma foto. No 4º, o mesmo carro estava a 1 quadra da ONG da Adriana. Mostrei para ela. Ela não duvidou nem por 1 segundo. Você precisa levar isso para alguém que saiba lidar com esse tipo de ameaça. Isso não é mais só familiar. É político, é financeiro, é perigoso. Eu sabia que ela tinha razão. Mas o que me movia naquele momento era mais forte que o medo. Era o senso de justiça, de urgência, de agora ou nunca. E também uma fúria silenciosa que me fazia continuar mesmo com as mãos tremendo. Bianca, por outro lado, reagia diferente. Ela era metódica, racional. Tinha contatos em São Paulo e conhecia uma jornalista investigativa chamada Clara. Foi ela quem sugeriu entregar os arquivos para análise. Se a gente entregar isso para a polícia local, talvez suma. Se a gente entregar para a imprensa...
Pelo menos a história corre antes que tentem nos silenciar. E foi isso que fizemos. Agendamos um encontro com Clara num café discreto no centro de Belo Horizonte. Levamos as cópias dos documentos. Ela ouviu tudo calada, anotando cada detalhe. No final, disse apenas: "Tem coisa grande aqui, bem maior do que vocês imaginam. Mas eu vou publicar. E se algo acontecer, já deixei tudo agendado para ser liberado online." Era o que precisávamos. Um seguro, um escudo. 2 dias depois, a matéria saiu. Manchete no site da revista mais lida de política nacional. A rede oculta do poder mineiro. Corrupção, chantagem e silenciamento. A herança maldita de Écio Rocha. Na matéria, o nome do meu pai aparecia como alguém que tentou sair da sociedade após descobrir movimentações ilegais, superfaturamentos, evasão de impostos e, o mais grave, financiamento de grupos ligados à violência política local. Meu coração apertou. Ver o nome do meu pai ali, misturado com tanta sujeira, foi como levar um soco no estômago. Mas ao final da reportagem, vinha a parte que me deu alívio. Ele tentou delatar, tentou denunciar, mas foi silenciado internamente e isolado. As provas que guardou foram um ato de resistência solitário, e agora, finalmente, haviam vindo à tona. A reação foi imediata. Sérgio Rocha, antes blindado, começou a aparecer em manchetes. A Polícia Federal abriu investigação, e por isso o inferno começou. Naquela mesma noite, invadiram a casa da Lúcia. Ela estava sozinha. Ouviu passos no quintal, tentou ligar a luz e a energia caiu. Teve sangue frio. Se trancou no banheiro. Ligou para mim e para o 190 ao mesmo tempo. A polícia chegou rápido, mas quem entrou já tinha fugido. Vasculharam gavetas, reviraram a estante, levaram só uma coisa: a cópia impressa do dossiê do meu pai. Não era um assalto comum, era uma caçada por silenciamento. Lúcia ficou abalada, mas se manteve firme. Eles querem que a gente se esconda, mas a gente vai fazer o contrário. Vamos aparecer, gritar. No dia seguinte, publicamos vídeos nas redes, contando o que aconteceu. O apoio foi avassalador. Hashtags com nosso nome, mulheres do Brasil inteiro enviando mensagens, compartilhando histórias parecidas. Aquilo virou um movimento. E então, Rafael apareceu. Do nada. Tocou o interfone da casa da minha mãe num domingo à tarde. Eu hesitei antes de abrir, mas abri. Ele estava diferente, desgastado, envelhecido. A arrogância habitual parecia ter dado lugar a algo entre culpa e arrependimento. Eu vim pedir desculpas. Ele começou sem rodeios. Demorou. Eu sei, eu não entendi o que você estava vivendo. E depois que vi tudo que saiu na mídia, me deu vergonha. Eu tô sendo ridicularizado no meu trabalho. Minha mãe cortou contato comigo. E por incrível que pareça, tudo isso foi bom. Me fez olhar pro espelho. E o que você quer agora? Rafael? Só queria dizer que, se precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu tenho contatos na área jurídica. Posso ajudar com a defesa da Lúcia, se precisarem. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O orgulho mandava eu dizer que não. Mas a razão sabia que talvez ele pudesse ser útil, e que aceitar ajuda não era fraqueza. Tá, vamos ver. Mas saiba que isso não apaga tudo o que você fez. Eu sei. E não tô aqui pra limpar minha barra. Tô aqui porque quero, pela primeira vez, fazer o certo. Ele foi embora sem pedir nada em troca. E aquilo me pegou de surpresa. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem da Clara. A PF vai convocar Sérgio Rocha para depor, mas descobriram algo pior. Ele tem uma lista de pagamentos a políticos e juízes, inclusive de gente envolvida com o caso da sua família. Um desses nomes é conhecido seu. Amanhã mando mais detalhes. Dormir? Impossível. Fiquei olhando pro teto, pensando em quem mais poderia estar envolvido. Quem mais silenciou? Quem mais traiu? E então, às 3 da manhã, uma notificação chegou. Era uma foto, um print, um nome circulado em vermelho. Dr. César Monteiro, meu ex-sogro, pai do Rafael. Advogado, respeitado, com influência em várias esferas. Senti o mundo girar. Senti raiva, nojo. Mas acima de tudo, certeza.
Agora eu sabia exatamente onde o próximo alvo estaria. E dessa vez, ninguém ia me parar. Não sei se você já sentiu isso. Aquela calma que vem antes do caos. Como se o universo estivesse prendendo a respiração junto com você. Foi exatamente assim que me senti na manhã seguinte, ao descobrir que o pai do Rafael, o famoso Dr. César Monteiro, estava envolvido até o pescoço com Sérgio Rocha. O mesmo homem que já tinha me tratado como menina deslumbrada, que me olhava com aquele ar de superioridade nos jantares de família, agora era o nome circulado em vermelho, num dossiê da Polícia Federal. Naquele dia, tudo mudou. Recebemos a confirmação. César Monteiro havia sido convocado para prestar depoimento. A imprensa soube. As manchetes pipocaram. Advogado influente envolvido em esquema de corrupção e obstrução de justiça. A casa caiu. Rafael me ligou. Eu não atendi. Não por vingança, mas porque eu finalmente entendi. Minha energia não precisava mais ser gasta com quem não me respeitou quando eu mais precisei. Enquanto a imprensa devorava o escândalo, nós, eu, Bianca, Lúcia, Adriana e Clara, começamos a construir o que viria depois. O depois da dor. O depois do silêncio. Usamos a visibilidade para levantar fundos. Fundamos oficialmente a ONG Herança Viva, um espaço físico no interior de Minas Gerais, onde a escola onde Lúcia lecionou por décadas foi restaurada. Um lugar onde mulheres poderiam recomeçar. A tia Lúcia se tornou diretora da ONG. Bianca assumiu a coordenação dos núcleos sociais. Adriana, a ponte entre o projeto e os órgãos públicos. Eu virei a porta-voz. A narradora do que vivemos. A mulher que foi desacreditada, subestimada, silenciada e que agora era ouvida. Minha mãe se mudou para lá também. Encontrou nas crianças e nas hortas comunitárias um novo propósito. Dona Irene virou a conselheira mais querida do projeto. Suas histórias viraram rodas de conversa emocionantes. E Rafael? Bom, depois do escândalo do pai, ele desapareceu das redes, perdeu o emprego, vendeu o carro, tentou contato algumas vezes, mas depois sumiu. Dizem que foi morar com um primo no interior de Goiás. Eu nunca mais respondi. A sogra? Ah, a sogra. Teve sua reputação arranhada pela associação com o escândalo e, principalmente por um áudio vazado onde dizia: "Essa menina só quer aparecer, deve estar inventando tudo." O áudio rodou como fogo em mato seco. Foi cancelada por quem sempre a aplaudia. Se recolheu em silêncio. Nunca mais me procurou. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Um mês depois da inauguração da ONG, recebi uma caixa entregue por um motoboy, sem remetente. Dentro, um envelope e um pendrive. No envelope, um bilhete escrito à mão. Se você está lendo isso, é porque o dossiê chegou ao destino certo. Eu tentei proteger a todos, mas sabia que um dia a verdade teria que vir à tona. Guarde isso. Divulgue apenas se necessário. E saiba, estou orgulhoso de você. Com amor, Hélio. Chorei como uma criança. No pendrive, vídeos. Do meu pai, gravados anos antes em um pequeno escritório. Ele relatava tudo. Como descobriu o esquema de Sérgio, como foi chantageado, como aceitou o silêncio por medo de nos perder. Mas no fim, decidiu guardar provas, e terminou dizendo: "Minha filha, se um dia você estiver vendo isso, é porque teve coragem de fazer o que eu não consegui." E eu tive. Tive por mim, pela Lúcia, pela Bianca, por todas as mulheres que me escreveram dizendo: "A sua história me deu força." Hoje, quando caminho pelos corredores da ONG e ouço risadas, planos, sonhos, eu entendo. Não foi sobre vingança. Foi sobre resgatar vozes, sobre reconstruir raízes, sobre transformar silêncio em ação. E quer saber? Eu faria tudo de novo, só que dessa vez, sabendo que no fim, eu venci. E o que aconteceu com cada um? Rafael mudou de cidade, sem carreira, sem o prestígio que achava que tinha. Dizem que trabalha como autônomo, tentando se reerguer. Que fique em paz, mas longe. Dona Cecília, a sogra. Isolada, abandonada, até pelos amigos mais próximos. Vive mandando mensagens indiretas em redes sociais, mas ninguém mais dá ouvidos. A era dela passou. César Monteiro, condenado por corrupção e obstrução. Teve a licença da OAB suspensa. Vira manchete de tempos em tempos como exemplo de queda de poder. Sérgio Rocha,
preso preventivamente. Está sendo investigado por crimes graves. Ninguém mais tem medo de falar. A verdade venceu. Bianca, minha irmã, minha aliada. Vive comigo em Minas. Estamos mais próximas a cada dia. 2 metades que agora são inteiras. Lúcia, diretora da ONG, inspiração para muitas. Vive cercada de carinho e respeito. Finalmente foi vista. Finalmente foi ouvida. Adriana, coordenadora estadual de programas de apoio a mulheres. Recebe convites para palestras em todo o Brasil. Virou referência. Dona Irene, a matriarca da sabedoria. Vive sorrindo, dizendo que nunca é tarde para começar de novo. Eu sou a mulher que renasceu das cinzas do luto, que cozinhou chorando antes de enterrar o pai, mas que hoje planta liberdade. Não carrego mais rancor. Carrego propósito.